O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, ainda que seja através por esse canal de comunicação, ó Deus, através dessa transmissão, nós podemos ainda comunicar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, sabemos que vivemos dias difíceis, sabemos, Senhor, que estamos vivendo um tempo difícil, mas cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor tem guardado o Teu povo, o Senhor tem guardado a Tua igreja, Senhor. Pedimos a Ti agora que o Senhor abençoe o Teu povo, a Tua igreja, abençoe, Senhor, o nosso ministério no Ipiranga, o nosso pastor presidente, abençoa o nosso setor, Senhor, o nosso pastor setorial, a todos os obreiros, Senhor, do nosso setor, os pastores, Senhor, da graça, continua usando, Senhor, a cada um dos teus filhos, para que sejam canais de bênção, Senhor, para o teu povo nesse momento de dificuldade, de luta, a qual todos estamos atravessando. Também pedimos a Ti, Senhor, pela nossa nação, não só pela nossa nação, mas por todas as nações da terra, Senhor, que estão sofrendo por conta desta pandemia. Ó Deus, tem misericórdia, repreende este mal, continua livrando, Senhor, o teu povo, a tua igreja, continua dando saúde para todos, ó Deus. Abençoa também aqueles que estão na linha de frente desse trabalho, Senhor, desta luta, as pessoas que trabalham na área da saúde, aqueles, Senhor, que trabalham aí nos hospitais, na parte de higiene, os médicos, os enfermeiros, enfim, todos aqueles que estão aí lidando, Senhor, com essa situação de perto. Guarda, capacita, livra de todo mal. Continua abençoando a tua igreja, sustentando, Senhor, o teu povo na tua presença. Guarda, Senhor, para que ninguém se perca e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Abençoa-nos também nesta noite, ó Deus. Ajuda-nos a transmitirmos a tua palavra para que o teu nome continue sendo glorificado. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmã Carolina, Deus abençoe. Nós vamos estar meditando aqui numa palavra, irmãos, do qual a gente já tem lido bastante este capítulo por esses dias. Nós temos falado bastante sobre Mateus 24. Paz do Senhor, Renatinho, Deus abençoe. E, inclusive, nós já até fizemos menção do capítulo 24 de Mateus, né? Já lemos outro dia aqui, num desses dias, os 14 primeiros versículos, que falam sobre os sinais ali, dos finais dos tempos, os sinais da vinda de Jesus, né? Aqui o título do capítulo 24 diz o sermão profético, o princípio das dores. E ali a gente vem discorrendo assuntos que vem falando sobre guerras, terremotos, fome, pestes, enfim. Tudo que nós já temos visto, né, no dia a dia e também temos comentado. E interessante que para o final desta primeira parte do capítulo 24, ali no versículo 12, tem um versículo aqui, um assunto que eu até comentei com a igreja ano passado e a gente vai estar comentando um pouquinho aqui hoje também. Um versículo que chama atenção, que faz parte dos sinais da volta de Jesus, do princípio das dores, do tempo do fim que nós estamos vivendo. Então, o versículo 12 do capítulo 24 de Mateus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vejam que uma também das consequências, ou um dos sinais do tempo do fim, é a iniquidade se multiplicar e o amor de muitos se esfriar. Mas eu queria chamar a atenção para a gente analisar esse texto de uma forma um pouco mais profunda, né? Porque como se trata de um sinal do tempo do fim, do princípio das dores, da volta de Jesus, é um assunto de extrema importância para todos nós. Um assunto onde trata, propriamente dito, da nossa comunhão com Deus e até mesmo da manutenção da nossa salvação.
Então é um assunto de suma importância. Então vamos lá. O que o versículo diz? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Dentro desse contexto, se eu fizesse aqui uma pergunta para todos nós, o que faz o amor se esfriar? A resposta óbvia que viria à nossa mente, assim, de bate-pronto, não é? Seria assim, o aumento da iniquidade. Então, quer dizer, o aumento da iniquidade é que faz o amor se esfriar. Teoricamente, esta seria a nossa resposta primária, vamos dizer assim, se fôssemos indagados a respeito dessa questão. Mas eu quero ajudar, ou eu quero que os irmãos se aprofundem um pouco mais nessa questão. Então, para isso, a gente vai tentar compreender o sentido primário desse versículo. Nós sabemos que esta passagem foi Jesus mesmo quem disse, não é? Quem narrou esses acontecimentos, esses fatos. Então eu quero convidar os irmãos aqui para que a gente possa compreender o que Jesus quis dizer com esses versículos. É esse o ponto que nós queremos chegar. O que Jesus quis nos passar sobre essa questão, como também um dos sinais do fim dos tempos, um dos sinais do princípio das dores, ou um dos sinais da sua breve vinda, não é? Então veja bem, vamos lá, vamos analisar aí essa frase, esse versículo. Aqui está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se a gente analisar a palavra multiplicar, somar, acrescentar, aumentar, por haver um aumento de uma determinada questão. Então, o multiplicar aqui tem a ideia de somar, de acrescentar, de expandir, de aumentar, não é? Aí depois vem, e por se multiplicar a iniquidade. O que seria iniquidade? Se a gente analisar o original grego da palavra iniquidade, a palavra iniquidade, o sentido original grego é anomia. Anomia. Anomia significa aquele que não cumpre uma regra. Ou seja, aquele que não obedece ou que não cumpre uma regra. Aquele que quebra uma regra. Aquele que desfaz um contrato, vamos dizer assim. Aquele que não cumpre a regra, algo que lhe foi determinado. Então vamos lá. Por se multiplicar aqueles que não cumprem o combinado ou que quebram regras, e vamos entender isso num português bem claro dentro do contexto. Essas regras elas são estabelecidas por quem aqui? Por Deus, correto? Então, aquele que é o iníquo, aquele que pratica a iniquidade, é aquele que quebra as regras que Deus determinou. Em outras palavras, uma forma bem clara para a gente expressar isso, é aquele sujeito que não está nem aí para aquilo que Deus fala, ou para aquilo que Deus pensa, ou para aquilo que Deus estabeleceu como regra. O camarada que sabe que existe uma regra estabelecida por Deus, mas na verdade ele não se preocupa com isso. Ele vive a vida dele da maneira dele. Ele age da maneira dele, ele pensa da maneira que ele julga ser correta, e não da maneira que Deus estabelece regras ou parâmetros através da sua palavra. Então, aquele que pratica iniquidade seria, em outras palavras, aquele que pouco se importa para aquilo que o que Deus diz. Então, aí qual é a consequência disso? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então vamos lá, vamos entender bem esse contexto, para a gente compreender o que Jesus quis dizer aqui de uma forma primária, não é?
Interessante que na primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 9 e 10, eu vou ler aqui só para esclarecer um pouco mais isso que a gente está dizendo. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 9 e 10. Veja bem, ó. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então veja bem, nós estamos falando aqui que o que pratica a iniquidade é aquele que quebra regras, aquele que não se importa com o que Deus faz. E aí o texto, o versículo que nós lemos lá em Mateus 24, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pautado no que nós lemos aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 9 e 10, a pessoa que pratica iniquidade, ela já não ama mais a Deus. Ela não tem mais um relacionamento do amor ágape com Deus. Por quê? Porque ela quebra as regras determinadas por Deus. Então o amor dela com Deus está rompido. Correto? Está rompido. Essa pessoa ela já não pode mais amar a Deus. Então, o amor que se esfria não é do iníquo, não é do que pratica a iniquidade, é do salvo. Entenda? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, como é que isso funciona? Por se aumentar a quantidade de pessoas que pouco se importam com aquilo que Deus fala, ou com aquilo que Deus estabeleceu como regras, como parâmetros para as nossas vidas, o amor de muitos salvos, crentes, vão se esfriando. Veja que a resposta não é tão simples como nós pensamos lá no começo. Não é simplesmente o amor de muitos vão se esfriar porque aumenta a iniquidade. Não. Por aumentar a quantidade de pessoas que estão rompendo com Deus, muitos estão esfriando na fé. É isso que o contexto está dizendo. É esse o sentido primário deste versículo. E aí no versículo seguinte, o versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja bem, então aquele que perseverar em crer, aquele que perseverar em continuar com o seu relacionamento com Deus estabelecido, esses serão os que verdadeiramente serão salvos. Por quê? Porque nós vivemos dias, irmãos, que a iniquidade ela tem aumentado. Ela tem aumentado não como uma forma de pecado somente. A iniquidade ela não se trata somente de um pecado, é um estilo de vida de pecadores. Dá para entender? A iniquidade ela se tornou um estilo de vida de pecadores. Como nós lemos lá na 1 de João capítulo 3, 9 e 10, aquele que é de Deus, ele não peca. Ou pelo menos ele não vive pecando no gerúndio. A sua vida não é uma vida pecaminosa, onde ele peca deliberadamente porque ele não se importa com o que Deus fala. Não. Tanto que lá na primeira epístola de João, que nós lemos, diz que aí é onde nós vemos a diferença daqueles que são filhos de Deus e daqueles que são filhos do diabo. Porque aqueles que são filhos de Deus não pecam, ou não têm uma vida promíscua, no sentido de ser uma vida pecaminosa. Mas aqueles que levam a sua vida de forma dissoluta, ou distante de Deus, com um relacionamento rompido com Deus, com um amor desligado, com um amor rompido, onde não há mais relacionamento ágape entre a pessoa e Deus, este ali é chamado de filho
do diabo. Então veja que a iniquidade descrita aqui em Mateus 24, ela não é simplesmente o aumento de pecado, não. É um estilo de vida a qual pecadores estão abraçando. Ou seja, pessoas estão optando em viver de uma forma que quebram as regras estabelecidas por Deus, ou de uma forma onde elas não se importam com aquilo que Deus nos deixou como parâmetro, como regra, conforme estabelece a sua palavra. Então veja, são dois grupos, aqueles que praticam a iniquidade e aquele outro grupo que ama e que tem um amor esfriado. O que nós vemos nos dias de hoje? Nos dias que estamos vivendo, quantos escândalos não têm surgido, quantas pessoas que têm deixado de ir à igreja, que têm deixado muitas vezes de frequentar uma igreja por causa de escândalos. O que dizermos do que o evangelho tem virado para muitas pessoas, não é? Um comércio, segundo o neopentecostalismo, essa doutrina, essa teologia, essa falsa teologia da prosperidade. Ou seja, quantas pessoas que não têm tido a sua fé, o seu amor esfriado por causa desse tipo de conduta ou por causa desse tipo de pessoa que tem proliferado nos nossos dias. Esses que proliferam dessa forma são os que praticam iniquidade. São aqueles que rompem com Deus, que rompem aquilo que Deus nos deixa como parâmetros, como regras para serem seguidas, não é? E mediante a essas coisas, muitas pessoas têm tido o amor esfriado. Pessoas têm perdido o ânimo de ir às igrejas, pessoas têm perdido o ânimo de falar ou fazer a obra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, por conta dos escândalos. Então veja que isso é uma consequência dos tempos do fim. Às vezes nós valorizamos, olha, porque Jesus falou que vai ter terremoto, e de fato está tendo. Que Jesus falou que vai ter fome, e de fato está tendo. Jesus falou que vai ter nação contra nação, que vai ter guerra, e de fato está acontecendo. E Jesus falou que vão ter pestes, e nós estamos vivendo isso. Mas a gente não pode hipervalorizar esses pontos e deixar de lado a questão do amor a Deus se esfriar, porque nisso implica a nossa salvação. Os outros pontos não comprometem a nossa salvação. São sinais externos do tempo do fim da volta de Jesus. Agora, quando o amor esfria, aí compromete a salvação da pessoa. Por quê? Porque o amor ágape, o amor entre o cristão e Deus, é o elo de comunicação. E a gente não pode ter esse elo de comunicação rompido por causa daqueles que praticam a iniquidade. Estão me entendendo? Então nós precisamos entender que tudo é uma questão de foco. Para muita gente, a igreja está corrompida. Mas eu digo aqui que a grande maioria da igreja, ela segue vitoriosa, ela segue ali cumprindo o mandamento do Senhor. Por quê? Porque a igreja foi estabelecida por Jesus. E Jesus ele foi claro quando ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o cabeça da igreja é Jesus. E a igreja ela segue muito bem. Mas não é por causa de uma minoria, de um número pequeno de pessoas que trazem escândalos que nós vamos ter a nossa fé abalada ou o nosso amor esfriado. Então veja que Jesus ele deixa esse alerta para nós como um sinal do final dos tempos isso. E é um dos sinais mais importantes para o cristão observar. Porque se trata da nossa vida com Deus, do nosso dia a dia com Deus. Tudo é uma questão de foco. Para o que nós temos olhado nos dias de hoje? Eu tenho olhado para pastores que ficam pedindo dinheiro, para cantores que cobram uma fortuna para se apresentar.
e isso tem entristecido, tem trazido frieza espiritual, veja que a pessoa está focando no ponto errado. Por que ela não foca no ponto certo? Por que ela não olha o evangelho sendo pregado, pessoas que estão vivendo em prol da obra de Deus, pessoas que têm compromisso com Deus, que pregam a palavra de Deus, pessoas que estão aí lutando, fazendo a obra de Deus? O problema é que nós vivemos dias que algumas facilidades têm nos trazido, às vezes, prejuízo espiritual. Por quê? Vamos lá. Por exemplo, hoje é comum nós recebermos mensagem através das redes sociais, pelos canais de comunicação que nós temos disponíveis. Às vezes a pessoa ela te procura pedindo uma oração. Olha, porque o fulano de tal está enfermo, ou está precisando de uma porta de trabalho, ou está com um problema aí determinado, tal, e precisa interceder por ele. Aí o que a pessoa faz? Ao invés dela orar, ela vai lá e embaixo do comentário que a pessoa fez, ela põe lá aquela mãozinha assim, ó. E será que um sujeito desse orou de verdade? Ou será que ele só pôs a mãozinha? Porque pôr a mãozinha embaixo da mensagem é fácil. Não tem segredo para fazer isso. E nós estamos sendo essa geração. E nós estamos trocando o nosso compromisso com Deus pelas facilidades. Nós somos essa geração. Nós estamos focando nos problemas que estão ao nosso redor e muitas vezes saímos falando mal da igreja, mal de pastor, mal de cantor, e nós deixamos de fazer alguma coisa verdadeiramente útil em prol do Evangelho. Nós somos essa geração. Então veja que o impacto, veja onde eu quero chegar. Os irmãos estão acompanhando comigo a linha de raciocínio, né? O impacto do aumento da iniquidade, o impacto do aumento das pessoas que estão rompendo com Deus, está sendo muito grande na vida dos irmãos, dos outros cristãos, no sentido de esfriar o amor, a fé, o relacionamento com Deus. E é justamente sobre esse ponto que Jesus nos alerta nesse versículo. Prestem atenção no que vocês estarão focando, como se Jesus estivesse dizendo isso para nós. Preste atenção naquilo que vocês estão supervalorizando. É esse o sentido que Jesus está dizendo. E aí ele conclui no próximo versículo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Perseverar em servir a Deus, perseverar em ter a sua vida pautada nos mandamentos de Deus, em ter a sua vida regida pela palavra de Deus, em ter o Espírito de Deus como o seu guia, como aquele que te orienta, aquele que te conduz. Então, veja que Jesus ele dá o antídoto, ele mostra o problema e ele também dá o antídoto. Olha, persevera até o fim. Não para ficar olhando os problemas, não. Não para de caminhar para ficar supervalorizando as coisas que acontecem à sua volta, não. Porque esses problemas sempre aconteceram e vão continuar aumentando nesses finais dos tempos que nós estamos vivendo. Então esse é o sentido que Jesus está nos dizendo. Esse é o sentido que Jesus está trazendo para nós desse versículo para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Existem dois grupos claramente descritos nesse versículo. Os que romperam com Deus e aqueles que ainda perseveram no amor a Deus, mas estão tendo o seu amor esfriado, estão ali com o seu relacionamento com Deus esfriando por conta daqueles que romperam. E Jesus está dizendo aqui, olha, não olha para aqueles que romperam. Você precisa perseverar até o fim. Não perde o teu tempo para olhar para aqueles que estão causando escândalo. Não perde o teu tempo para falar ou para comentar aqueles que não acrescentam nada à obra de Deus. Porque muitas vezes nós perdemos mais tempo criticando algo ou alguém do que fazendo alguma coisa em prol do Evangelho. Então essa é a situação que Jesus aqui está nos chamando a atenção. E é para isso que a gente precisa se despertar nesses dias de hoje. O inimigo ele tem usado isso como estratégia para silenciar muitos.
Eu me lembro, há uns anos atrás, isso não faz tanto tempo, os irmãos que têm mais tempo na fé aí vão lembrar, ou vão saber o que eu estou dizendo agora. Antigamente a gente fazia um culto de missões, você via que quando se fazia o apelo, que no final da pregação, quando orava em prol do trabalho de missões, muitas pessoas iam à frente receber oração e se dispondo a fazerem esse trabalho missionário. As pessoas colocando as suas vidas à disposição para a obra missionária. Hoje, nos nossos cultos de missões, o que nós vemos, irmãos? Vamos falar a verdade. A pessoa prega para a gente orar pelos missionários no final, levantar uma oferta que muitas vezes não passa de míseros trocados, que não vai dar para ajudar ninguém, vamos falar a verdade, e a gente se dá por satisfeito. E aí quando alguém é questionado sobre essa questão, por exemplo, por que você não ajuda a obra missionária? Porque o camarada fala, não, porque tem gente que vai saber o que se faz com o dinheiro, vai saber se o missionário está pregando, ou seja, é o camarada que está tão desmotivado que ele mesmo não fala do evangelho nem na rua de trás da casa dele. Quanto mais se predispor a ir fazer qualquer trabalho missionário. E o porquê que essa pessoa é assim? Porque ela tem olhado para escândalos, porque o aumento da iniquidade tem gerado isso nas pessoas, porque alguns que romperam os compromissos com Deus têm influenciado negativamente outros que poderiam estar aí produzindo na obra de Deus. Então Jesus aqui ele nos alerta com esse sinal. Olha, no final dos tempos haverá fome, guerra, terremoto, pestes. Tudo isso nós sabemos, não é novidade. Estamos vivendo esses dias. Mas tem um problema que Jesus ele deixa aqui por último para ser tratado. Tem um problema que é de ordem pessoal. Tem um problema que vai afetar pessoas diretamente e, pior, pode comprometer o relacionamento com Deus, consequentemente a salvação do indivíduo, que é o aumento da iniquidade. Nós explicamos aqui que iniquidade significa anomia no grego, aquele que rompe com Deus, aquele que rompe, que quebra regras, que não obedece mais regras, que já não tem mais a palavra de Deus por base para a sua vida, aquele que não se importa com o que Deus fala e com o que Deus estabelece para a sua vida. Então, por causa deste tipo de pessoas, outras pessoas que têm o seu amor pautado em Deus, que têm um relacionamento com Deus, uma vida pautada na palavra de Deus, estão se entristecendo, estão diminuindo a sua caminhada, estão parando na fé. E isso é um problema grave. Então, eu quero deixar aqui, através dessa palavra, esse alerta para todos nós. O que é que nós estamos focando hoje, meus irmãos? O que nós temos focado dentro do Evangelho? A nossa preocupação tem sido em prol do crescimento e da expansão do reino, em ganhar almas para Jesus? Ou nós estamos mais preocupados nos problemas, nos escândalos, com a conduta de A, de B ou de C, com o quanto o cantor ganha para louvar, o quanto o pregador ganha? Tudo isso não está alheio aos olhos de Deus. E todas essas questões, um dia, o Senhor vai trazer a juízo. Não precisa eu ou você estar preocupado com isso agora. O que nós precisamos estar verdadeiramente preocupados é com o nosso relacionamento com Deus. É o nosso amor com Deus estar avivado para que a gente possa dar fruto em prol do Evangelho, para que a gente possa continuar anunciando a palavra do Senhor, para que a gente possa, ainda que em tempos difíceis, em tempos de crise como esses que nós estamos vivendo, nós continuarmos sendo porta-vozes do Senhor aqui nessa terra, continuarmos sendo canal de bênção para a vida de muitas pessoas. E é isso que importa. Esse é o sentido genuíno do Evangelho. Evangelho é boas novas. Evangelho não é anúncio de desgraça.
Evangelho não é desânimo, não. Evangelho é boas novas para tirar o pecador da sua vida perdida, para trazer o pecador ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da luz. E esse é o trabalho da igreja nesses últimos dias. E Jesus nos deixa esse alerta. Então, vamos tomar cuidado com essa questão. E a partir de agora, vamos focar, como nós falamos até há poucos dias, conforme o escritor dos Hebreus diz lá no capítulo 12, no versículo 1 e 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Onde que eu preciso colocar os meus olhos? O que eu preciso focar nesse momento? Em Jesus. A igreja do Senhor, ela continua caminhando. A igreja do Senhor, ela continua avançando. A igreja do Senhor continua conquistando espaço, continua ganhando território do inimigo, continua tirando almas das trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz, continua acrescentando salvação. E nós somos responsáveis para que esse trabalho continue andando, continue fluindo. Então veja, vamos analisar, cada um analise a si mesmo, A Bíblia diz, um texto que nós sempre mencionamos nas nossas ceias, não é? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Então eu preciso me avaliar o tempo todo. O que eu tenho feito em prol do Evangelho? Como que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está o meu amor a Deus? Será que eu estou animado? Será que eu estou avivado? Será que eu estou comprometido com a obra de Deus? E não deixar que as circunstâncias externas, que os acontecimentos exteriores, que os sinais que estão à nossa volta venham trazer tristezas, nem por sinais e nem por pessoas que romperam com Deus. Persevere até o fim. A nossa salvação consiste em nós perseverarmos até o fim. Nós continuarmos em meio à dificuldade, em meio à luta, nós vamos continuar. A igreja do Senhor continua sendo vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos. Espero que tenha me feito entender, que o Espírito de Deus possa explanar melhor o sentido dessa palavra em cada coração, amém? Nós já vamos estar encerrando, nós já vamos orar. Antes de orar, eu agradeço primeiramente a todos os irmãos que estão conosco aqui nessa transmissão. E, irmãos, logo mais às 9 horas, nós teremos uma outra transmissão pelo Instagram, tá? Do canal do Multiforme Graça, não é? E essa transmissão vai ser apresentada pela irmã Camila e pela irmã Joyce, né? Irmã Camila, minha nora, e a irmã Joyce, uma amiga também, vão estar fazendo essa transmissão e vão estar tratando sobre um assunto, como que se lida com o medo, falando sobre o medo, não é? Então eu convido a todos para que estejam assistindo logo mais às 9 horas, às 21 horas, através do Instagram. Eu não sei se o irmão Rogério vai conseguir compartilhar a transmissão de Instagram com o Facebook, mas se for possível, eu tenho certeza que ele vai fazer, tá bom? Deus abençoe a todos e peço a Deus que continuemos orando uns pelos outros, que possamos aí estar intercedendo uns pelos outros, porque a igreja do Senhor, ela caminha triunfante e nós vencemos através da oração. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa rica oportunidade. Pedimos a Ti a Tua bênção na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui presente nessa transmissão e também daqueles que ainda estarão assistindo posteriormente, Senhor, essa transmissão. Que essa palavra, Senhor, possa produzir efeito, Senhor, de mudança, de transformação nas vidas, para que possamos despertarmos, Senhor, para a realidade que estamos vivendo e termos, Senhor,
Senhor, a nossa vida espiritual contigo renovada. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, abençoa, continua guardando, nos livrando do mal, continua dando saúde, abençoando a nossa nação, abençoando a humanidade, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, porque sabemos que somente o Senhor é quem pode estar cessando esse mal e nos dando vitória. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Agradeço a todos por esse momento que estivemos juntos aqui nessa transmissão. Amém? Grande abraço.